Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido os irmãos a nós estarmos lendo capítulo 22 de Lucas, dos versos 39 a 44, que diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou até aquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, este texto, ele vai retratar o horror que Cristo estava passando, porque ele sabia que iria passar pela maior provação, a cruz. A cruz era algo temido na época de Jesus. A cruz era um instrumento de tortura terrível, usado por vários povos. Romanos, como era o caso ali em que Jesus estava, mas os fenícios usavam, os celtas e os sírios, vários povos em épocas diferentes usaram a cruz como instrumento de tortura e morte para os piores malfeitores. E Jesus, nesse momento do Getsemane, ele tinha já a convicção da sua missão, a convicção que teria que passar pela cruz. Se nós olharmos, nós vamos achar vários outros textos que trazem essas informações. O texto de João, por exemplo, capítulo 12, Jesus já vai trazer também uma palavra a esse respeito, que diz assim: agora a minha alma está perturbada, e que eu direi: Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu esta voz: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então a preocupação de Jesus com respeito a passar pela cruz, ela é clara na palavra do Senhor. Não é algo que trouxe para Jesus algum conforto, não. É um momento de desespero, é um momento de pavor, é um momento de muita dor, uma dor intensa, porque ela soma a dor física com a dor da alma, com a dor do espírito, porque além dos sofrimentos físicos, o sofrimento espiritual de se carregar sobre aquela cruz os pecados de toda a humanidade. Não há nada que se compara com a dor que Jesus sofreu naquela cruz. Foi uma hora terrível. O texto de Isaías 53 vai nos mostrar que já os profetas do Antigo Testamento
fizeram na sua narrativa profética a descrição desta agonia terrível, deste horror que Jesus iria passar na cruz. Isaías 53, versos 4 e 5, está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Meus queridos, Deus, através dos seus servos, os profetas, já havia anunciado o horror da cruz. O preço foi pago, mas de uma maneira muito cara, porque o pecado, ele trouxe e traz inimizade entre o homem e Deus. E não havia nada que o homem comum pudesse fazer para corrigir esta transgressão. Então o próprio Deus, na sua infinita bondade, ele envia o seu filho unigênito, um homem que não provou o pecado, não se deixou contaminar pelo pecado, e como Cordeiro Santo de Deus, entregou a sua vida para o pagamento dos pecados de toda a humanidade. Esse texto, Isaías vai estar falando isso, né? Ele dá sequência em todo o capítulo 53, onde ele demonstra que Jesus, ele é oferecido, ele se dispõe a padecer este sofrimento para comprar a vida de todo aquele que nele crê, comprar para a salvação, comprar para a libertação, comprar para a cura. Jesus pagou o preço pela minha, pela sua vida, em uma hora muito terrível. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10, ele destaca: desta salvação inquiriram e indagaram diferentemente os profetas que profetizaram da graça que para nós ou para vós era destinada. Hebreus no capítulo 9, versículo 26, também diz: de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, uma única vez se manifestou e se entregou, se ofereceu para aniquilar o pecado de uma só vez. Ainda, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Meus queridos, todo o céu, toda a glória, toda a terra, os vivos, os que já haviam morrido, testemunharam o momento da morte de Jesus,
porque toda a natureza, tudo que existia, sentiu o momento em que Jesus entregou a vida para salvar a humanidade, para libertar de todo o pecado. Então, o céu e a terra se manifestaram, porque em Mateus, no capítulo 4, versículos 10 e 11, diz assim: então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Jesus, ele repreendeu de forma cabal toda a força do inimigo quando ele entrega a sua vida na cruz do Calvário. E João, no capítulo 19, verso 30, ele destaca: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado, e entregando e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A palavra do Senhor, ela não deixa dúvidas deste sacrifício, dessa vitória de Jesus, que transforma o horror da cruz, a maldição da cruz, em salvação, em livramento para as nossas almas. Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ainda 1 Pedro capítulo 3, verso 18: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Ainda Isaías, no capítulo 53, versículo 11: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. O Senhor Jesus, ele chamou sobre si todas as pessoas no momento em que ele entrega a sua vida na cruz, no horror da cruz, na maldição da cruz, e transforma essa maldição em salvação para todo aquele que crê neste sacrifício, nesta vitória que Jesus teve sobre a cruz. A cruz, ela foi preparada para os piores malfeitores, mas levou sobre ela o Santo de Deus. A cruz não pôde vencer a Jesus, porque ele venceu o horror da cruz. Ele venceu o horror da cruz, ressuscitando ao terceiro dia, libertando todo aquele que nele crê dos seus pecados, das suas más obras, porque ele veio para aqueles que precisavam de remédio, aqueles que estavam doentes. Ele veio para sarar, para restaurar, para dar uma nova esperança, para dar uma nova vida, para que o mundo por ele fosse salvo. Creiamos no nome de Jesus, creiamos na vitória de Jesus, para que também tenhamos vitória, tenhamos êxito nas nossas vidas. Creiamos nessa graça, nesse poder, porque ele é poder e graça para estar presente em nossas vidas, em todos os dias que o Senhor nos dá nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora, quero estar orando